dizer que eu dispenso organizações. Mas olha, eu não sei o que vocês sabem hoje. Ao mesmo tempo, eu não quero ficar contando uma história longa de como é que eu virei poeta, como é que isso aconteceu. Eu só sei, eu nunca imaginei que eu era um pivete, moleque, o meu amigo era terrível. E os meus dois companheiros eram espírito da garagem na costa e o outro esmagado. Eram três pivetes que viviam fazendo distribuía para o último Luiz Marinho. Lá um dia, eu estudava na escola técnica, comecei a estudar no ginásio, Teixeira Mendes, que era pago, meu pai, de repente, não foi mais pai. Aí eu fui para uma escola gratuita, que era a Escola Técnica de São Luís, onde ensinava alfaiataria, sapateria, serralheria, marcenaria, e eu fui cada uma dessas oficinas para descobrir qual era a minha vocação. Não era nem mas se você quiser, eu faço minha sogra, eu aprendi a fazer essa. Pregar botão também aprendi na alfaiataria. Eu tinha andado por essas oficinas todas. Mas eu não tinha vocação para nada disso. Mas um dia a professora pediu que eu fizesse, que a turma fizesse uma redação sobre o dia do trabalho. E, sabe, então eu fiz uma redação como cada um fez e causou uma ótima impressão na professora. E ela, quando chegou lá para ler, chegou lá para a turma, falou, eu queria chamar a atenção para a redação do Ribamar, o nome não é dele, é do Zé Ribamar, por isso, quando você que é o poeta popular, é o lado B, a maioria das vezes é do Zé Ribamar. Pois bem, então ela ficou fascinada com a minha redação, porque eu disse que no dia do trabalho ninguém trabalhava. E aí falou que podia dar 10, mas como tinha 2 euros em português, trabalhava dar 9. Aí eu fiquei muito impressionado com aquilo, bem impressionado, porque eu não sabia o que ia fazer da minha vida, eu tinha 12 anos de idade. O que eu ia ser na vida? Ele, com quem sabe, eu posso ser escritor, porque ele deu 9. Ele achou muito boa a redação, e eu não serve para ser nem sapateiro, nem marceneiro, nem alfaiate, então. Então, a partir daí, eu achei que talvez eu pudesse ser escritor e passei a ler gramática. Eu fiquei 2 anos só lendo gramática. Era mais dispositivo de Eduardo Carlos Pereira, passando as páginas para ler. E na gramática havia no final uma antologia de poetas de Lisboa Pedro, Camões, Rocara, Oswald Castelao, não sei o quê. Aí eu falei, não, cara, como que a casa não tinha livro algum, como a minha casa não tinha livro algum, então eu não podia descobrir o que dizer, não sei na gramática da Eduardo Carlos Pereira, lá que eu descobri. Como todos aqueles poetas tinham morrido já, eu achava que todos os poetas tinham morrido, que não havia mais poetas, só havia aqueles morridos. Quando eu tinha uma conselheira, chegou para mim e falou, o pai da Iracema, amiga dela, era poeta, eu falei que eu não acreditava. Mas era poeta e quer conhecer você. Aí eu fui e estava lá na casinha, lá na rua do advogado, de chinelo, com uma camisinha, e não parecia poeta coisa nenhuma, porque poeta para mim tinha aquela cabeleira, rapaz, cacho alto, talvez não parecia poeta. Mas o primeiro poeta que eu conheci, que me surpreendeu amigo dele, e ele levou da esquina da rua dos advogados até a praia de Lisboa, de carro. Mas 8 quadras da minha casa, e lá é opção de poeta. São Luís Maranhão é de ser poeta, então minha qualidade subiu, eu achei que poeta se morrer todo. Então aí começou a minha vida de poeta. Eu fui, comecei a reclamar com o Miseiro, Centro Cultural Gonçalves Dias, e assim começou. Mas como a cidade de São Luís do Maranhão, na verdade é Macondo, você sabe a cidade de Macondo? Serra do Farizão? Já tem Macondo, tudo acontece 100 anos depois.
lá ainda não tinha chegado a polícia moderna, de 22. Era 1948, 49. Ainda não tinha chegado a polícia moderna. Então eu escrevia com o formato de lápis 3D. Há uma mídia de Cercamonte. Olha direito, eu estrela, 70%. Eu tirei para o filho, fazer sistema, água, fácil, isso era dizer aí. Era uma mídia de quatro tipos, repousa, eternamente, incrível, eu canapé, eu ficava conhece a vida dele. Aí um dia ele foi lá um livro, poesia até agora, Carlos de Mandiogar. Aí eu fui ler, estava assim, Lua de Uresca, sabe? Lua de Uresca. Ou, não é poesia aí, esse é o nome com letra de macarrão na sopa, né? Era poesia moderna. Aí, eu fui ler, depois eu até atrás do livro, se me explicasse o que era aquilo. Aí eu li Palhaços, Passarinhos, Maria Prazer, Vida do Purgatório, Rosa Maria Capô, aí você entendeu o que era poesia moderna. Gostei de ler poesia moderna. Pessoas. Aí, eu publiquei um livro, 19 anos, do São Luís de Maranhão, e eu já não tinha conhecido a poesia moderna direito. Então, um livro artesanês e tal. Esse livro não fonte da minha obra poética, porque eu reneguei. Não tem nada de eu não sou aquele poeta que acha tudo que ele quer. Não, eu conheço poeta que foi cultuador, dos 7 anos, 8 anos, 12 anos. Muito bom, cara. 7 anos. Precisa da coisa criança. Pode fazer tudo que você quer. Você é americano. Poesia implica em reflexão. Porque a poesia concreta não vale nada, porque ela não tem discurso, não tem discurso, não tem reflexão. É um jogo para nada. Então, pode que faz essa coisa. Está muito hoje, as pessoas do Maranhão. E comecei a fazer, então, qual é a diferença? Por que todo mundo escrevia aquilo? Não é gratuito, não é bobagem. Então, aqui a visão que está antiga, é uma visão realizada do mundo, então, que era a visão espartaniana, que era a visão romântica, casual, essa visão idealizada. E a vida moderna caracteriza você corpo a corpo com a vida real. Transformar a vida cotidiana em entender. Descobrir o que há de poético na vida banal. Por isso que é escreva o seu nome com letras macarrão na sua quebrada, você está no sol, esperando. O que é isso, na verdade? Vamos imaginar. Eu, sobre o mundo, me apaixonei por uma dona que me deu um pontapé. Briguei com ela. Agora eu estou no restaurante sozinho, onde eu estava cantando com ela aqui. Só que ela não está. Mas eu não esqueço dela. Então eu vou continuar naquela macarrão com letra. E eu vejo o nome dela escrito aqui com toda a secretaria. Então, uma poesia que está entranhada como é mesmo na vida real, na vida de todos nós. Então, que eu, depois que agora fiz no Rio de Janeiro, eu fui me entranhando numa coisa que era, como eu estou dizendo, eu era tão fascinado pela poesia americana, animada, que eu já falava em metasílabas, eu saía tudo retificado. Então, eu descobri que não era nada daquilo, entendeu? Que você não só ia descobrir a poesia sobre macarrão, como você ia descobrir a poesia na palavra comum, banal, no palavras
poesia está. Não é que o poema esteja pronto, mas a poesia está. Ordenada, metrificada, a tal ponto que muito poeta escrevia, como estava tudo medido e rimado, ele achava que era poesia, só que não era. Mas estava impressionante. Está entendendo? Então, mas quando você se livra, Deus, e você está com uma linguagem sem métrica, sem rima, sem nada, você vai ter que elaborar a sua linguagem e transformá-la em poesia. É a linguagem de todos nós, não é uma linguagem especial. É a linguagem que todo mundo fala toda hora. Fazer dessa linguagem poesia. Isso que é a boa na poesia moderna. Entendeu? E isso foi que eu aprendi. Criando os poetas de ensaístas, Oscar, Capô, Mário Andrade, Alvarinho, etc. Mas eu comecei a pensar pela minha cabeça. E se colocou para mim um problema diferente. Já que não existe mais uma ordem pré-estabelecida para fazer o poema, se não está mais rimado, ficar medido, rimado, não está. Então, é um corpo a corpo, uma palavra que vai nascer aqui. Então, mas a linguagem antiga, a linguagem velha, a linguagem suja, a linguagem banal. Então, como fazer que essa linguagem antiga seja poesia? Eu imaginei. É preciso que a linguagem nasça com o poema. O poema não pode usar a linguagem velha. A linguagem tem que nascer junto com ele. Por exemplo, pode dar ideia do meu correio. Mas é bastante louco. E, na verdade, me praticava. Mas eu fiquei obcecado por essa ideia de livro que eu publiquei no Estado. Não é o primeiro, mas é o segundo. Que chama Luta Corporal, que é uma luta com a palavra. E esse livro termina com a integração linguagem. Por quê? Porque eu estava tentando fazer que a linguagem nascesse junto com o poema. Como a linguagem integrou, mas não se sabe. Então, depois dessa luta corporal, terminei um dia escrevi o poema em que a linguagem nascia junto com o poema. Só que ninguém podia entender nada. Claro, porque se a linguagem é social, é como um jogo dentro de uma linguagem que nasce com o poema, ninguém entende a linguagem. Então, quando eu escrevi esse poema, que quebrou tudo, eu entrei para tudo. Eu trabalhava na revista do IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão Comercial, na revista do Rio de Janeiro, eu trabalhava lá, numa revista desse instituto. Todo mundo ganhava dinheiro lá para trabalhar. Outro lá, peregrino, todo mundo era um cabide de emprego. Eu também arrumei o cabide de emprego e puder lá também, para não trabalhar. Mas como eu não tinha condição, eu morava numa farda de quarto, não morava num quarto, morava numa farda de quarto. E lá não tinha nada. Então era preciso ficar na revista da PCP, minha máquina, telefone, mesa, tudo. Eu fiz lá o meu escritório, poeta, sei lá, tudo bem. Então, quando eu voltei para lá, depois de tentar aquelas coisas de fazer esse poema louco, eu cheguei lá e datografei o poema, eu vi que eu tinha destruído tudo. E que a única coisa que eu tinha na vida era a poesia. Eu tinha destruído aquilo. Então, não sabia o que fazer mais. Né? E, então, foi assim. Meu amigo mais Pedrosa, que era cristão, que era um inteligente, enfim, eu me dava, fui a casa que eu estava, eu levei a ele, olha aqui que eu acabei de fazer, destruí tudo.